Olá, jovens. Hoje temos mais uma aula do seminário. Vamos falar sobre Doutrina em Convênios 45, 1 e 8, 1 a 8, e Doutrina em Convênios 45, 9 a 75, a parte 1. São duas partes da seção 45, tá? E eu gostaria de começar com a citação do presidente Russell Graham Nelson, que diz o seguinte: Nosso Pai sabe que quando estamos cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir seu filho. E a igreja vivia, naquela época, um momento bem conturbado, porque muitas inverdades estavam sendo divulgadas, a perseguição era intensa, né? E o Senhor ele ajudou a acalmar esse medo e essas incertezas dos santos em 1831 através, né, dessa revelação, onde o Senhor convidou eles a ouvir a sua voz e crer em seu nome. É bem interessante que quando a gente analisa os primeiros versículos da seção 45, vejam bem, no versículo 1 ele fala: Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino, escutai e dai ouvidos. O segundo, e também digo: escutai a minha voz. Terceiro, ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai. Sexto, escutai o povo da minha igreja, e vós, élderes, juntos escutai e ouvi a minha voz. Então, percebo que reiteradamente o Senhor fala, né? O Senhor repetiu ali nos 8 primeiros versículos, em quatro desses versículos, ele convidou eles a ouvir a voz dele, a dar ouvidos à voz dele. E daí, ó, quando a gente prossegue na sessão, é bem importante que a gente pondere sobre duas perguntas, tá? Quais são alguns nomes ou títulos de Jesus Cristo que lhe ensinam mais sobre seu caráter, missão e atributos? A gente sabe que Cristo tem vários títulos, vários nomes que estão intimamente ligados ao caráter, à missão e aos atributos dele. E nós vamos ver nessa sessão, a gente já viu até um deles ali, que existem vários títulos ali que nos ajudam a identificar e a saber mais sobre Jesus Cristo. E de que maneira entender mais sobre seus nomes e títulos aumenta seu desejo de segui-lo? De que maneira saber mais sobre Jesus Cristo, sobre os títulos, os nomes que têm essa ligação com o caráter, a missão, os atributos dele, aumenta o nosso desejo de segui-lo? Daí tem uma citação do Helder Schmidt, que ele fala o seguinte, ó: uma maneira simples de conhecer alguém é sabendo o seu nome. De fato, né? Para a gente ficar amigo de uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é conhecer e saber o nome dele. Jesus conhecia e chamava as pessoas pelo nome. Para a antiga Israel, o Senhor disse: Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Assim como Jesus conhece cada um de nós pelo nome, uma maneira de conhecer melhor Jesus é aprendendo seus muitos nomes. Muitos dos nomes de Jesus são títulos que nos ajudam a entender sua missão, seu propósito, seu caráter e seus atributos. Ao conhecermos os muitos nomes de Jesus, compreenderemos melhor sua missão divina e seu caráter altruísta. Conhecer seus muitos nomes também nos inspira a nos tornarmos mais semelhantes a ele. Doutrina e Convênios 43, 3 a 5, nós lemos o seguinte: Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando a vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fostes glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Então, já pensaram para imaginar que Cristo, de fato, é o nosso advogado junto ao Pai? Já pensou, alguém aqui já precisou de algum advogado? Sabe o que é que um advogado faz? Como o Salvador pode ser, então, assim, considerado o nosso advogado? O presidente Nelson disse o seguinte: Jesus é nosso advogado junto ao Pai. A palavra advogado é derivada de raízes do latim que significam falar em lugar de outro, ou aquele que roga por outro. Outros termos relacionados são usados nas Escrituras, tais como intercessor ou mediador. E percebam que na Escritura que nós lemos, o Salvador está literalmente rogando a Deus por aquelas pessoas
lá em 1831. E com certeza ele roga por nós, roga por mim, roga por vocês, porque ele é o nosso advogado junto ao Pai. O entendimento de seu papel como nosso advogado, intercessor, mediador junto ao Pai, nos dá a certeza da sua incomparável compreensão, justiça e misericórdia. Então, perceber que o Salvador é esse advogado, intercessor que pleiteia por nós, que busca que a misericórdia seja aplicada nas nossas vidas, mostra o quanto ele é misericordioso, quanto ele é justo, quanto ele nos ama. E daí, eu tenho duas perguntas que são importantes para a gente ponderar. Como você se sente ao tentar imaginar o Salvador suplicando e advogando por você, rogando ao Pai por você? Como o conhecimento de que Jesus Cristo defende você pode fortalecer sua determinação de permanecer no caminho do convênio? Como saber que Ele está lá, pleiteando, né, rogando, velando por você? Como isso afeta, né, a sua determinação de permanecer no caminho do convênio? Doutrina e Comentários 45, nos versículos 1, 7 e 59, nós vemos o seguinte: Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino. Escutai e dai ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem e se movem e tem seu ser. Então, já vimos um título aqui, né? Aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes. Pois em verdade vos digo que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a luz e a vida do mundo. Uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele estava no princípio, estava também no fim. Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego, a primeira e a última. A luz e a vida do mundo. Porque o Senhor estará em seu meio, e a sua glória estará sobre eles. E ele será seu rei e seu legislador. Rei e legislador. Vejam quantos títulos que recorrem ao caráter, à missão, aos atributos de Cristo, nós vemos nesses três versículos. Doutrina e Comentários 45, 26 a 27 diz: naqueles dias se ouvirá de guerras e rumores de guerras, e toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará. E dirão que Cristo retarda a sua vinda até o fim da terra, e o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante. Nessa mesma sessão, o Senhor também começa a preparar as pessoas e preparar os seus santos, os seus eleitos, para os acontecimentos do futuro. Então, entender e compreender a missão, os atributos e os inúmeros nomes de Cristo que remetem, né, ao seu caráter e, consequentemente, fortalecer o nosso conhecimento, o nosso desejo de segui-lo, nos prepara para o que virá adiante. E o Senhor fala aqui sobre várias coisas que, muitas delas, nós estamos vendo e presenciando. E nessa sessão, o Senhor, ele nos prepara e prepara também, né, o povo da igreja naquela oportunidade, para os sinais da segunda vinda. Ele é tão amoroso e cuida tanto de nós que ele disse o seguinte, ó, esses são os sinais. Quando vocês perceberem esses sinais, é porque o meu retorno está próximo. E aí eu fiz uma lista de sinais da segunda vinda que estão nessa sessão que nós estamos estudando. Primeiro, Israel será dispersa e reunida. A guerra, o ódio e a iniquidade serão abundantes. O evangelho será restaurado e trará luz ao mundo. Haverá doenças e terremotos na terra. Os iníquos endurecerão o coração para com Deus, mas os discípulos permanecerão em lugares santos. Sinais e maravilhas serão vistos nos céus e na terra. Jesus se revelará como o Filho de Deus aos judeus no Monte das Oliveiras. Então, percebam que quando o Salvador ele indica, né, essa lista de sinais e traz, né, traz ao nosso conhecimento isso, ele espera que nós estejamos nos preparando e percebamos quando esses sinais eles serão manifestados, né? Então, essa também é uma grande evidência do amor que ele tem por cada um de nós. E aí eu tenho duas perguntas que a gente pode ponderar, tá? O que vocês acham que o Salvador gostaria que soubéssemos tanto sobre os sinais animadores quanto os sinais que são perturbadores,
que ali nos preocupam com relação à sua vinda. Como o fato de saber que Jesus conhecia esses detalhes sobre nossos dias pode aumentar a sua fé nele. Como saber que ele previu e sabia das coisas que iriam acontecer, mesmo antes, né, de viver, delas acontecerem, como isso muda a nossa capacidade de desenvolver fé nele. E aí, nós temos duas escrituras que são bem alentadoras, porque mesmo com tantos sinais que de repente poderiam afetar, agravar e prejudicar, né, as nossas vidas, o Salvador nos anima dizendo o seguinte, ó, lá no versículo 35, e disse-lhes: Não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. E lá no livro de Joseph Smith, Mateus 1, 23, 39, ele fala: Eis que vos digo essas coisas por causa dos eleitos. E também ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos inquieteis, pois tudo o que vos disse deve acontecer, mas ainda não é o fim. Assim também, meus eleitos, quando eles virem todas essas coisas, saberão que ele está próximo, sim, às portas. Então, é realmente um envio de um sinal para os eleitos que precisam se preparar mais, porque está às portas. Mas ele fala, né, que as promessas que ele fez, todas serão cumpridas. Walter Dieter Uchtdorf diz o seguinte, ó, irmãos e irmãs, recebemos o mandamento de estudar a palavra de Deus e dar ouvidos à voz do Espírito, para que conheçamos os sinais dos tempos e os sinais da vinda do Filho do Homem. Portanto, não somos ignorantes no que diz respeito aos desafios do mundo e temos consciência das dificuldades de nossa época, mas isso não significa que devemos sobrecarregar a nós mesmos ou aos outros com medo constante. Em vez de darmos ênfase à imensidão de nossos problemas, não seria melhor nos concentrarmos na grandeza e bondade infinitas e no poder absoluto de nosso Deus, confiando nele e preparando-nos para com um coração alegre para o retorno de Jesus Cristo? Como seu povo do convênio, não precisamos ficar paralisados pelo temor do mal que pode acontecer. Em vez disso, sigamos adiante com fé, coragem, determinação e confiança em Deus, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades que aparecerem. Então, o Senhor não espera que nós nos paralisemos com medo, mas Ele espera que nós prossigamos em frente com fé e com a certeza de que as promessas dele serão cumpridas. Salvador, inclusive, ele usa um exemplo bem interessante para que ilustrar, né, o seu tempo de retorno. Ele diz o seguinte, ó, Doutrina e Convênios 45, 36 a 38. E quando começar a raiar a luz, será para eles como uma parábola que vos mostrarei. Olhai e vede as figueiras, e como vossos olhos as contemplais. E quando começam a brotar, as suas folhas estão ainda tenras, dizeis que o verão está próximo. Assim também será o dia em que eles virem todas essas coisas. Então saberão que a hora está próxima. Ou seja, Salvador usou o exemplo da figueira para dizer o seguinte: quando a figueira começa a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Assim também, quando virem essas coisas acontecerem, saberão também que a sua vinda, a sua chegada está próxima. E eu gostaria que vocês imaginassem uma situação. Imagine que você tem uma amiga, um amigo, e ela aprendeu sobre os sinais, né, perturbadores que precederão a segunda vinda, as calamidades que acontecerão e tudo mais. E ela já sente, né, que alguns desses sinais estão acontecendo. Só que ela está preocupada com o que ainda está por vir. Ela se preocupa com o impacto que esses eventos vão ter no futuro dela. Como você confortaria uma pessoa assim? Ou você também ficaria desesperado? Como é que você, se você não ficaria desesperado e você tem tranquilidade de que as promessas do Senhor se cumprirão, como você confortaria sua amiga que pensa que, puxa vida, o mundo vai acabar, eu vou acabar, tá tudo, né, tá tudo virado e tal? Como é que você confortaria essa pessoa? Esse amigo, essa amiga sua? E aí, eu gostaria então de compartilhar com vocês essa citação do presidente Nelson, que ele diz o seguinte, ó, porém, meus queridos irmãos e irmãs, muitas coisas maravilhosas acontecerão. Então, a despeito de coisas ruins que acontecerão, muitas coisas maravilhosas vão acontecer também. Nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora
e o momento em que ele voltar, com poder e grande glória, ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. Então, tenho certeza que muitas coisas maravilhosas também acontecerão. Então, independente de ter situações ou acontecimentos preocupantes, né, o futuro é muito mais promissor do que preocupante ou do que alarmante. Se nós tivermos fé, se nós confiarmos em Cristo, eu tenho certeza de que o futuro para nós será muito brilhante, tão brilhante quanto a nossa fé, já disse um dos nossos profetas. E aí, quero que vocês levem um exercício para casa, tá? Vocês vão escolher um nome ou um título do Salvador que você deseja entender e saber mais. E vai usar o aplicativo Biblioteca do Evangelho e ou estudar as Escrituras, ou mesmo a palavra dos profetas dos últimos dias, né? Tá, as conferências, para aprender mais o que o nome ou o título ensina sobre Jesus Cristo. Escolha um título e faça esse estudo. O que você aprendeu ou sentiu hoje que aumentou seu amor e o desejo de seguir o Salvador? Compartilhe isso com a gente. Como continuar a efetuar, a estudar e aprender mais sobre os nomes de Jesus Cristo pode abençoar a sua vida? E, por fim, lembrando que você precisa responder, né, as 3 perguntas. O primeiro ali é só para você fazer um estudo pessoal mesmo seu. Mas a última pergunta que você precisa responder é: por que conhecer os sinais da vida do Salvador pode aumentar a sua fé nele? Como você pode se preparar para os acontecimentos que precedem a sua segunda vinda? Então, é uma pergunta ali mais composta, tá? Como é que conhecer sobre os sinais da segunda vinda pode aumentar a sua fé no Salvador? Como é que você pode se preparar para esses acontecimentos? Eu quero prestar meu testemunho para vocês de que eu sei que Cristo vive e que Ele um dia virá, que Ele retornará a essa terra e que, com, se vivemos uma vida justa, nós seremos, aos poucos, tomaremos conhecimento dos sinais que antecedem a sua vida e vamos estar preparados para isso. O mais importante não são as coisas que acontecem, é como nós encontraremos o Salvador. Quão preparado eu vou estar? Eu sei que Ele espera que nós nos preparemos e o tempo é agora. Esse é o tempo, esse é o momento para se preparar para o grande encontro com Deus. Sei que Cristo ama cada um de vocês. Ele nos ama. Ele preparou tudo para que nós pudéssemos estar, então, prontos para um dia encontrá-lo. E então entrar no seu reino, compartilhar com ele de toda a felicidade que advém do cumprimento dos mandamentos de Deus. Essa aula eu deixo com vocês e faço em nome de Jesus Cristo. Amém.